no nome de Jesus. Todos digam amém. Se você puder, pode se assentar, abrindo a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, carta aos Romanos, no capítulo de número 1. Romanos, capítulo de número 1. Nós estamos em uma série intitulada uma fé simples. Hoje é a nossa sexta ministração dessa série, em busca dessa fé, que ao mesmo tempo ela é simples, mas ela é séria, ela é sustentável e é uma fé sadia. É uma fé que, embora ela seja simples, mas é a única fé que verdadeiramente nos traz resistência e transformação, frutos de todos aqueles que de fato nasceram de novo. Se nós nascemos de novo, essa verdade é uma verdade da nossa vida, e nós precisamos caminhar nos fortalecendo naquilo que nos sustenta na fé na qual nós fomos alcançados. Então, nós já falamos sobre a importância das Sagradas Escrituras como nossa única e infalível regra de fé. Falamos sobre que a salvação é pela fé e ponto final, não há nada que eu possa fazer que me faça ser digno ou ter o direito da salvação. Falamos sobre a graça, que ela é o dom de Deus, um presente de Deus para a nossa vida. Por último, nós falamos de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é o intercessor entre o homem e Deus, e não há outro intercessor, não há outro a qual nós devemos nos dobrar, não há outro que verdadeiramente nós possamos adorar, senão Jesus Cristo. E hoje eu quero falar sobre o último pilar dessa ministração, e a penúltima ministração. O último pilar dessa ministração é somente a Deus glória. Digam glória a Deus. Glória a Deus. É legal, né? É muito legal isso. Às vezes, nós imaginamos que render a Deus toda a glória é simplesmente falar glória a Deus. Não estou chamando a atenção, tá, gente? Falar glória a Deus é um desejo das nossas entranhas que nós temos. Isso é um desejo que nós temos, declarar glória a Deus. Então não estou fazendo a crítica pela crítica, mas existe uma profundidade muito maior para nós aprendermos o que é de fato vivermos para a glória de Deus, ou somente a glória de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20 em diante, se você puder, abra a sua Bíblia comigo. Vou abrir a minha Bíblia aqui. Romanos capítulo 1, versículo 20 em diante. Já abriram ali? Tudo certo? Vamos lá. Romanos 1, 20. Tá igual, beleza. Então vou ler aqui. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor e de verdade, deixa Deus falar ao seu coração já através dessa palavra. Eu sempre falo isso e é bem aquilo que eu acredito. Essa leitura, ela é mais fiel do que a minha pregação. Tá? Então não podemos depositar fé num pregador, mas na palavra. Então, mais importante do que aquilo que eu vou falar é o que está escrito, para que a gente possa conferir se o que o pregador prega está de acordo com o que está escrito, porque a palavra é fiel, o pregador tenta ser fiel, o pregador luta em Cristo para ter essa fidelidade e trazer o mais fiel, mas nunca é a própria fidelidade o pregador. Então a palavra do Senhor diz assim: pois desde a criação, só um ponto a gente entender, Paulo, ele começa a construir, no capítulo 1 de Romanos, toda uma construção sobre a teologia da salvação, e o mais importante de tudo isso, criação. Se nós, preste bem atenção nisso, isso é instrutivo, se na nossa vida nós não estivermos bem certo com a história da criação, nós vamos ter problema com toda a história da nossa vida.
se nós não estivermos olhar para a verdade da criação, a nossa vida será um engano, porque a partir dali nós temos a verdadeira história. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observadas claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Continua. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, impuros, e o coração insensato deles tornou-se em trevas, em escuridão, e proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso. Olha, se achando o cara, se achando a pessoa mais sábia do mundo, se tornou o pior tolo do mundo. Continuamos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, por causa disso, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Portanto, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Somente até aí. Então hoje o tema que eu quero desenvolver com você, baseado aqui em Romanos, é somente a Deus glória. Um tema intrigante e importante para todos nós, haja vista que, de uma certa forma, todos nós imaginamos que vivemos para a glória de Deus. De uma certa forma, é até talvez um pouco desafiador, ou, como eu posso falar, abrupto eu falar para alguém: você não vive para a glória de Deus. A sua vida não demonstra essa realidade. Mas nós precisamos lidar com isso, conversar com isso. Então, quando vem esse tema por Martinho Lutero, somente a Deus glória, Lutero ele quer, e nós devemos desejar com esse tema, dois pontos que eu acredito ser importantes. Primeiro, como nós temos falado, tudo que anula o poder de Deus e a glória de Deus como o que faz tudo, nos coloca em uma zona de perigo, de risco. Então, é anular a pretensão humana de qualquer tipo de glória, de qualquer desejo de glória, de qualquer expectativa de que por nós mesmos nós vamos produzir algum tipo de bondade capaz de fazer-nos achegar a Deus de forma que, porque aquilo que eu faço é digno. E isso é uma natureza, a natureza adâmica da queda nos coloca nessa condição. Todos nós, de alguma forma, queremos glória para nós mesmos, gente. A dificuldade é nós entendermos isso de fato e assumir, para nos levar a um lugar de arrependimento. É entender que, alheio à graça, à fé em Cristo e à verdade bíblica, nós somos pessoas querendo alcançar a Deus e as coisas por causa de algo que você faz,
por aquilo que você faz. E nós já falamos sobre isso, quando nós falamos sobre graça, sobre fé, baseado em Efésios 2:9, que pela graça nós somos salvos, e isso é por meio da fé. Não vem de nós, isso é dom, presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém, absolutamente ninguém se glorie daquilo que é. Nós precisamos chegar a essa conclusão no nosso coração. Deus não vai gostar de quem você é pelo que você é, independente do que você faz. A minha verdade diante de Deus é: eu não sou amável a Deus. Ele não vai me amar por aquilo que eu faço. Ele me ama porque Ele é amor. E esse amor me encontrou. E isso é o dom de Deus. Outro ponto que esse tema nos traz e nós precisamos refletir é um apontamento para um novo estilo de vida, que nós poderíamos dizer conversão, que nós podemos dizer transformação, uma metanoia, uma mudança de mente, que é um novo estilo de vida. Um estilo de vida de pessoas que agora, porque aceitaram a Cristo, conheceram a igreja, vivem para ficar na igreja dando glória a Deus. Não. Um novo estilo de vida, onde tudo na minha vida, do menor ao maior, 100% do que eu sou, do que eu tenho, 100%, é para a glória de Deus. Meu tempo, minhas 24 horas, são para a glória de Deus. Ao longo da jornada, criou-se um problema para a igreja, com aparência de solução, secular e espiritual. Nós vivemos espiritualmente 2 horas da igreja quando estamos no culto, e uma vida secular o resto do tempo. E esse tema é justamente para nos chamar: ei, você foi chamado para ser 24 horas espiritual, porque agora você tem uma nova natureza, a natureza do céu. A sua vida com Deus não se resume a um tempo de canção, a um tempo de plateia, a um tempo de domingo, a um devocional. É 100%. Afinal, é 100% a Deus glória. Logo, se eu tenho tudo que eu sou, tudo que eu conquisto, a minha casa, a minha família, meus filhos, a minha empresa, tudo é para a glória de Deus. Não há separação. Não há separação de que, agora eu estou na igreja, eu preciso me arrumar bem. Agora, Vladimir, eu mudo minha linguagem, porque agora eu estou na igreja, não é irmão, não é varão, não é profeta, e aí a gente começa a falar essa linguagem crentez, para mostrar para a igreja e para as pessoas que são de uma igreja, que nós fazemos parte dela. Deus muda nosso modo de falar, se preciso muda, mas a conversão não é isso, é para quem eu vivo. Não é o que eu faço, é para quem eu faço, e tudo que eu faço. Então, a verdade que nós temos que encarar na nossa vida é: todos que foram impactados pela graça, foram criados para as boas obras, como está Efésios 2:10, porque somos feituras suas, criados em Jesus Cristo, criados para as boas obras, das quais Deus preparou desde sempre. Mas nós precisamos refletir sobre isso. Eu acho que é importante nós falarmos sobre isso, porque é uma realidade. Enquanto nós não entendermos uma vida para a glória de Deus, nós vamos viver uma vida para a glória própria. E olha aqui para mim, todos vocês, gente, as nossas doenças, a nossa geração doente emocionalmente, fragilizada emocionalmente, é resultado de que cada dia mais nós estamos vivendo para a nossa glória, porque a cura da minha vida, a cura que eu preciso, está em quem eu glorifico, e a minha doença está também em quem eu glorifico.
Então esse tema se torna talvez um dos temas mais importantes e curadores na nossa vida. Porque a minha cura está em entender que a única possibilidade de eu ser plenamente curado é glorificando ao Deus da minha vida. É voltando-se para Ele, porque o texto ao qual nós lemos, ele falou que o ser humano virou as costas para Deus. E virando as costas para Deus, ele colocou-se para dentro de si mesmo. E o que move todas as ações é a minha vida, meu sentimento, minha vontade, meus sonhos. E os meus sonhos me levam a esse lugar de doença, esse lugar de insatisfação, porque não tem limite sonhos, gente. Você sabe, eu sei. Nós oramos por uma coisa, incessantemente, por um casamento, por uma casa, por um carro, por um emprego. E aí você sabemos, quando nós conseguimos até dar uma glóriazinha a Deus, ainda que seja por obrigação. Oh, glória a Deus, eu consegui um trabalho. Mas não muda nada da nossa vida, porque a gente só vai gerar qual é o próximo sonho, qual é o próximo desejo, qual é o próximo buraco que eu vou preencher. E isso é a vida a partir de nós. A vida a partir de nós é um buraco sem preenchimento. A vida a partir de Deus é a solução de todos os problemas. Por isso que quanto mais nós contemplamos a nós mesmos, mais nós somos doentes. E quanto mais nós aprendemos a contemplação da glória de Deus, de quem Ele é, mais nós somos sarados. Talvez, e certamente, por isso Jesus Cristo falou, não fica ansioso. Contemple os lírios do campo, olha para a criação, olha para o que eu fiz. Você fica tão ansioso olhando para você, para as suas necessidades, para o que você precisa, buscando dentro de você a solução. Tudo que você precisa está dentro de você, diz o desenvolvimento humano. E a palavra de Deus fala, se você quiser ficar doente, viva buscando o que está dentro de você. E se você olhar para a palavra vai dizer, você quer ficar curado? Olhe para os lírios do campo, olhe para a criação da natureza, contemple o que é belo, porque tudo isso é a manifestação visível do Deus invisível. Foi o texto que nós lemos, né? A manifestação visível do Deus invisível. Olha que cilada, preste atenção, gente, isso é revelador. Olha que cilada que nós estamos entrando, que caminho de queda que o mundo está entrando. Nós ficamos, teve um dia que eu li a estatística aqui, Brasil, em torno de 8 a 9 horas por dia, contemplando nossa face, olhando para o celular. Eu não consigo ver minha esposa, eu não consigo ver meus filhos, eu não consigo ver a natureza. Eu ando e eu não consigo ver o que está no meu redor. Eu começo a olhar apenas para si mesmo e depois, não sei por que eu estou insatisfeito, eu estou triste, não sinto mais a presença de Deus. Eu preciso ir para o próximo, passeio em Dubai. Eu preciso fazer um passeio para fora, porque eu estou me sentindo triste. Por quê? Porque o dia a dia não contempla a glória de Deus, contempla uma glória de um sistema, de uma cultura cheia de mentiras, que quer realmente nos fazer viver nesse lugar. E a verdade é, gente, nós vivemos em uma cultura de celebridade. E eu preciso, de verdade, meu coração até... Eu sinto um pouquinho de dor de ter que mexer em algumas coisas, mas eu preciso mexer em algumas coisas. Nós vivemos uma cultura de celebridade. Todos, antigamente, quando falava em celebridade, você nem imaginava, tipo, é um artista de televisão, um jogador de futebol, ou alguma coisa assim. Hoje não. O sistema cultural, ele induz que todos podem ser uma celebridade. É só fazer um post e acertar a coisa certa, para ter os seguidores certos que vão te adorar e vão contemplar a tua glória. E a gente, sem perceber, ou às vezes percebendo, cai nessa e fica o tempo todo em busca de seguidores para nos adorar. Não, pastor, não é nada disso, infelizmente, gente. É sobre isso. Vamos ver quem foi que curtiu minha postagem. Vamos ver quantos likes. Pô, esse negócio vai dar um like maravilhoso. Ah, pastor, nada a ver. Precisamos lidar com seriedade com isso. No fundo,
é apenas a minha natureza adâmica se manifestando realmente no desejo de glória, porque no fundo, eu quero glória. No fundo, eu preciso enxergar isso para achar o lugar de arrependimento, porque a cultura desse sistema me leva a esse lugar. Somente contra a cultura nós vamos conseguir um caminho de diferença. Por isso que nós estamos falando de uma fé simples, resistente e transformadora. Porque muitas vezes nós imaginamos uma fé simples que não tem um sentido de resistência. Opa, eu resisto a esse sistema cultural, ideológico que é contrário a Deus. Eu resisto e vou ser transformado na mente de Cristo. E sem perceber, nós estamos apenas navegando naquilo que esse sistema cultural tem colocado. E que Deus tem colocado, eu preciso falar. Nosso sistema, nós mesmos, estamos induzindo e conduzindo para um sistema de idolatria, de não glória a Deus, de que Deus vai se tornar apenas Jesus Cristo, a cerejinha de um bolo, de algum momento da nossa vida. É só a gente olhar aquilo que parece que é para a glória de Deus, e que muitas vezes, no fundo, nós olhamos e falamos, meu Deus, quanta vaidade e orgulho. Pessoas fazem festas, falando que é para a glória de Deus, mas no fundo nós queremos nossa glória. Nossos aniversários, não, aniversário não, né, gente? Agora nós estamos criando uma próxima geração, para entender que não é mais aniversário, é mêsversário, né? Um mês, festa, para endeusar, sabe, gente, me entenda, gente. Nós precisamos lidar com isso com seriedade, isso é um problema. Isso é um problema que vai se reverter lá na frente. Talvez daqui a pouco vai semana-versário, dia-versário. Uma contemplação exagerada daquilo que é a criação. Nós fazemos todos os horrores nas festas, e eu estou falando de festa de crente, sabe, nada de glória a Deus, mas em um momento, de repente, quando os convidados talvez já estão até embriagados, porque nós aceitamos a bebida nas nossas festas, vamos fazer uma oração para agradecer a Deus. Deus é apenas a cerejinha de um bolo, sendo que Ele deveria ser o tudo em todos para a nossa vida. Muitas vezes fazemos campanhas, conferências, uma série de coisas, criamos e andamos com as frases muito lindas, é para a honra e glória do Senhor, mas a preocupação é com a roupa. A preocupação é que roupa que eu vou. A preocupação é, nós precisamos arrasar quando vai ser na minha vez. Criamos eventos que a preocupação é, nós vamos arrasar. Não é, vamos alcançar o coração daquele que é o centro de todas as coisas. Nos entristecemos quando não temos glória para nós. Poxa vida, não lembraram de mim, não falaram meu nome. Eu fiz tanto e não lembraram de falar o meu nome. Aí vou sair dessa igreja porque eu não tenho oportunidade. Pessoas entristecidas, por quê? Porque o culto a Deus tomou o lugar para a oportunidade dos homens. Poxa, agora é minha vez. Se não tiver glória para mim, não tem sentido. Se não tiver alegria, não tem sentido. Se eu não tiver feliz nesse lugar, não tem sentido. Eu acredito de verdade, gente, nós precisamos lidar com isso. Porque somente a glória subentende que tudo, extremamente tudo é pensando daquele que é o Senhor de todas as coisas, Jesus Cristo. E se nós não falarmos sobre isso, se nós não lidarmos com isso, gente, a nossa natureza vai sobressair a natureza de Deus. Porque é verdade, eu e você queremos glória, nós queremos glória, até os nossos atos de humildade, no fundo, muitas vezes é um desejo de glória, como eu falei de manhã, o orgulho
da humildade. Ai, como eu sou humilde. Porque eu sou humilde, eu não faço isso. Porque eu sou humilde, eu faço isso. As nossas boas ações perdem o sentido quando o centro dela é apenas nós mesmos. Estamos contemplando a nós mesmos. Como é terrível. Como é terrível, gente. E a verdade que a gente tem que lidar. Talvez uma das coisas mais terríveis do mundo é um grão de areia, um pedaço de barro, olhando no espelho e contemplando-se ao espelho e falando: como eu sou lindo. O que eu vou fazer para que eu consiga ser mais bonito, que pessoas me sigam mais? Um grão de areia, sabe? Um pedaço de barro e uma terra que é apenas uma partícula mínima diante de um universo olhando para si mesmo. Ai, como eu preguei bem. Essa igreja não vive sem mim. Poxa vida, como é terrível. Mas como é maravilhoso. Como é maravilhoso o homem, a mulher, quando ela realmente se arrepende no pó da cinza e declara: bem sei, Senhor, que o Senhor pode tudo e nenhum dos teus planos são frustrados. Eu conhecia, Senhor, de ouvir-te falar, hoje eu conheço porque eu ando com o Senhor e contemplo a tua glória. Como é lindo quando nós entendemos de fato o que Paulo diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, porém, a glória para sempre. Amém. Isso está em Romanos 11:33. Mas os humanos, 20:25, criaram, porque de mim, para mim e por mim são todas as coisas. A mim, pois, a glória para sempre. Amém. Pastor, isso é ofensivo, mas é a nossa verdade sem olhar para Cristo. É a nossa verdade se nós não levarmos a sério aquilo que nós estamos falando, de que a nossa glória é uma doença, a glória de Deus é a cura. O câncer da sociedade é o ser humano querer ser o centro de todas as coisas, porque só é um que é o centro de todas as coisas. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o princípio de todas as coisas. Colossenses fala que todas as coisas nele foram criadas para Ele, para a glória dEle. Essa é a cura. A igreja do Senhor será curada quando ela entender realmente que só existe um digno de glória, Jesus Cristo, que se despiu de toda a sua glória, de todo o seu título, para dar a vida e nos ensinar o que é realmente uma vida de humilhação. Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o centro da igreja. Nós precisamos, igreja, nós precisamos assumir e se arrepender. Assumir, eu quero glória, e se arrepender. É urgente nós trabalharmos e a nossa oração ao Senhor ser: Senhor, transforma meu ego, livra-me de mim, Senhor, livra-me da minha vontade, e que seja feita a tua vontade. Nós precisamos sair desse ciclo vicioso de nós para nós mesmos. Enfim, o texto que nós lemos, Paulo relata que a natureza revela a imensidão e a grandiosidade de Deus, o que a teologia chama isso de revelação natural. Talvez, gente, isso é apenas uma reflexão, um pouco de nós termos dificuldade com somente a glória, é porque realmente nós não conseguimos mais contemplar. Somos privados de contemplar a glória, porque é tanta correria em torno daquilo que eu preciso, é tanta correria em torno de coisas que são necessárias, que não dá tempo de glorificar a Deus, que não dá tempo de exercer esse papel 100%, e as justificativas são milhares.
Mas o texto fala que nós somos indesculpáveis, porque toda a natureza revela a glória de Deus. Em toda a natureza há uma impressão digital de Deus. E a natureza não existe para olhar, contemplar e falar: como eu sou belo, como eu sou grande. A natureza nos humilha. Eu não sei se você já chegou, sabe, às vezes você faz uma caminhada e vai em um lugar no litoral, assim, bem alto, e naquele lugar você contempla um pouco do que é a natureza, os mares, as florestas. Você olha, e normalmente quem vai num lugar desse não fala: nossa, porque eu estou vendo a natureza, como eu sou grande. Num lugar desse, fala: meu Deus, como eu sou pequeno diante de tanta grandeza, diante de tanta beleza que Deus fez, como eu sou pequeno, miserável. Mas aí a fé já vem te lembrando: e com tudo isso, o Senhor me amou. O Deus que criou todas essas coisas, que deixou a marca dele, a identidade em todas as coisas, Ele me amou. Ele veio aqui, Ele pisou na terra, deixou a marca dele, para que eu lembre que há um Deus sobre todas as coisas, que não se esqueceu de mim. Um Deus que não esqueceu de você. E a natureza é esse lugar de contemplação, que nós olhamos. Opa, não sei se já foi, sabe aquelas trilhas muito doidas que às vezes você vai e chega num lugar e você vai pensando: ah não, esse lugar ninguém nunca pisou. E de repente você chega naquele lugar, tem lá um risco numa árvore. Aí fala: cara, alguém já esteve nesse lugar. A verdade da natureza, olhar para ela é: poxa, Deus esteve nesse lugar. Não há nenhuma possibilidade de alguém que não seja um Deus todo-poderoso ter criado tudo isso. É isso que nós precisamos aprender a contemplar. E o texto também fala que, na verdade, mesmo com tudo isso, mesmo contemplando tudo isso, o ser humano não glorificou a Deus, mas virou as costas para Deus. E aí fala: por conta disso, a luz do seu coração obscureceu, ou o seu coração está em trevas, por essa escolha, por essa decisão. E ele continua falando: dizendo-se sábios, se tornaram os mais loucos, tolos, nécios, porque pensa que tem uma sabedoria sobre si. E vamos ser sinceros, gente, vivemos a era da tecnologia, vivemos a era da informação, com o povo mais analfabeto de todas as eras, se pensando sábio, achando-se eu sei tudo, e no fundo, somos dependentes do Google, somos dependentes de uma máquina para responder para a gente. Se achando sábios, se tornaram loucos. E é bem verdade, a cultura desse sistema, ela inverte tudo, a ordem de tudo. E isso, para essa cultura, é sabedoria. Para essa cultura é sabedoria inverter. Sabe, é sabedoria alguém chegar e falar: opa, tudo que falaram não é, agora é diferente. Isso é sabedoria, inverter o que sempre foi. Não é bem assim, a palavra está escrito, mas eu descobri algo além da palavra, é muito maior do que isso. Aí vai trocando a sabedoria. Não é bem assim não, porque está dando certo. E por causa disso trocaram a glória do Deus invisível na imagem de homens naturais. E aí o texto fala de quadrúpede, répteis. Claro que Paulo ele está falando dos templos pagãos no tempo dele, que tinha lá as imagens do deus Diana, tinha as imagens do deus Apolo, tinham as imagens para ser adorado. E veja bem, gente, é bem verdade, nós queremos uma imagem para adorar, nós queremos nos curvar diante de algo, é a nossa natureza adâmica. E se nós não nos curvarmos diante de Deus, nós vamos curvar diante de algo e vamos inverter o natural. Eu vou falar algo natural. Não fiquem chateados comigo, mas nós precisamos lidar de forma séria. Ordem natural.
um homem e uma mulher se casam, natural. O pastor vai falar de homossexualidade, nada disso. Eu estou falando da ordem natural. Deus cria o homem, cria a mulher e fala: sede fecundos, crescer e multiplicai. Ordem natural. A ordem natural de quem casa, de quem tem uma família, é o ter o quê? Filhos. Não de contemplar filhos, ter filhos. Mudaram a ordem natural. Não querem mais ter filho. E está tudo certo. Tipo, não, eu sei o que é melhor. Está muito difícil criar filho. A gente vai mudando a ordem natural. Para melhorar a mudança da ordem natural, vamos criar alguns quadrúpedes. Eu não vou ser pai de filho, porque filho dá trabalho. Eu vou ser pai de quê? Pai de pet. Eu vou ser pai de pet, porque pet dá menos trabalho. Pet, poxa vida, a cultura desse sistema fala que é bonito sair com a pet. Gente, se você tem, me desculpa, mas é uma realidade. Não que tenha erro nisso, mas a mudança da ordem natural é um problema, sempre será. Tudo que nós mudamos a ordem natural é um problema. E aí, o pet não é mais um pet, o pet agora é filho. Meu filhinho de 4 patas. Eu dou a vida por ele. Eu faço aniversário, mêsversário, diaversário do pet também. Eu faço sepultura, velório para o meu pet. É natural? E eu não estou falando de não gostar. Eu não estou falando de não gostar dos animaizinhos. Eu não estou falando que não deva. Mas será que é natural tanto amor por um pet e não amar o que Deus fala para ser, para fazer? Será que é tão difícil olhar e entender que, por mais que eu queira que seja meu filho, não é meu filho. Por mais que eu queira que seja gente, eu preciso falar uma coisa para você. Uma novidade, talvez poucos saibam, não é gente. Por mais que você fale, está começando a ficar parecido comigo, ei, só quero te lembrar, não está parecendo com você. Talvez você comece a ficar parecido com ele. Eu sei que é duro lidar com isso, mas, cara, tudo que inverte a ordem natural, nós vamos ter uma consequência. Nós não fazemos o que fazemos porque achamos que devemos fazer. Fazemos porque o Senhor diz que deve ser feito. Nós não obedecemos o que obedecemos porque sentimos vontade de obedecer. Nós obedecemos o que obedecemos porque o Senhor fala que é isso que eu tenho que fazer. Eu não obedeço porque eu entendo tudo. Adão não entendeu, Eva não entendeu a ordem do jardim. Come de tudo, só não do fruto você não come. Ele não entendeu porque talvez não seja compreensível. O que tem uma frutinha? Qual o problema de comer uma fruta? Poxa, não tem nenhuma compreensão lógica, não tem nada, pô. E aí ainda vem um sedutor, uma serpente, e coloca um ponto. Escuta, não é bem assim não. Dá nada não, que a porta do inferno é o dá nada não. Dá nada não. Come que não dá nada. E hoje a porta é essa. Enfim. Às vezes eu penso que se Paulo viesse para os dias de hoje, frequentasse as nossas casas, nossas famílias, nossas igrejas, talvez ele faria, ia ter que escrever outra carta aos Romanos para que a gente possa entender isso. Ou apenas apresentar isso. Puta gente, lembra do que eu falei aqui? Na verdade gente, nós não somos alvos de holofote. Nós somos holofotes que iluminam o alvo que é Cristo. O problema da humanidade é quando ela quer ser o holofote. E esse sistema nos leva a esse lugar. Eu desejo o holofote para mim. E eu sou um holofote. Imagina um holofote querendo o holofote. Mas o holofote ilumina aquilo que é importante. Nós somos o holofote. E o que sai da nossa vida é uma luz para que todos vejam Jesus Cristo, o que eu de fato glorifico. Enfim. O que Paulo está querendo, diante de tudo isso, e vou acelerar aqui,
é mostrar a história mais importante da vida, que nós crentes esquecemos dela. A história mais importante da vida é que a partir dessa história, se nós entendermos essa história, tudo vai mudar, e de fato é impossível não entender essa história e não se entregar-se em glória ao dono dessa história. Então, vou relembrar para nós essa história. A história, ela começa numa criação de um Deus que cria tudo perfeito, para que o homem viva em perfeita harmonia em relação com Deus, um equilíbrio pleno para louvor da glória de Deus. O homem foi criado com tudo que precisa, com tudo que ele de fato necessita para viver em plenitude para louvor da glória de Deus. Mas todos nós já sabemos que esse lugar o homem não aprovou. Ele resolveu virar as costas para Deus e assumir a responsabilidade. Deixa Deus, que eu cuido disso. Deixa, Senhor, que eu me garanto. Isso é chamado de queda. Isso é a queda. O homem vira as costas para Deus e resolve ter uma carreira solo. Eu sozinho me viro. Eu não preciso mais de Deus, porque afinal Ele fala coisas que eu não quero fazer. E toda a tragédia humana, absolutamente toda a tragédia humana é por conta dessa decisão do homem que virou as costas para Deus. Toda doença é por causa disso, as pestes por causa disso, a humanidade sem amor por causa dessa queda, essas pragas que virão, que já vieram, todo por conta do quê? Da queda do homem. Por conta dessa história, a verdadeira história, não é um conto para as pessoas acreditarem, é a verdadeira história, a história da vida. A história de que todos, como Paulo fala um pouquinho mais à frente em Romanos, todos pecaram, estão destituídos, separados da glória de Deus. Não existe um justo sequer. Em Adão, todos pecaram e todos necessitam de restituição, todos necessitam de redenção. E essa história continua, e Deus levanta um homem perfeito, que morava e habitava junto de pessoas perfeitas, com um coração justo, com um coração fiel, chamado Abraão, e chama ele para fazer uma nação. Só que não, Deus chama um homem imperfeito, adorador de deuses pagão, para falar: através da sua vida eu vou cumprir a obra de redenção na vida do povo. Talvez já nos mostrando, ele não escolheu o melhor homem, ele não escolheu o cara que estava fazendo tudo certo, ele escolheu alguém que adorava a Deus pagão. Você vai ver isso em Josué, capítulo 24, Josué fala que Abraão vivia no meio da idolatria, para mostrar que não é por causa de algo que alguém faz, é por causa do amor dele. E de Abraão ele faz uma nação, a chamada nação de Israel, que ainda não é a solução, mas dessa nação viria o Redentor, que iria mudar toda essa situação, Jesus. E Jesus vem, e lá na cruz Ele paga toda a nossa dívida, e através da ressurreição de Jesus Cristo, nós sabemos que Deus recebeu esse pagamento. E agora, todos aqueles, como já foi falado aqui nesta noite, que aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador, para viver para a glória dele, são salvos e têm a oportunidade de uma nova vida, e são chamados para a igreja do Senhor. Texto de Romanos 4:25 diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:15, maravilhoso, diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas receber o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai, papai, papaizinho querido, papi, se você quiser. O importante
é intimidade. Ele nos chama para esse lugar de intimidade através de Jesus Cristo, rendendo a Ele a glória, e contemplar a Ele para que eu possa ser transformado à imagem dEle. Isso é glória, para a glória dEle, é vida para a glória, não é palavras bonitas, é uma vida total, de costa para o seu espelho e de frente para aquele que é o perfeito, que é o Senhor de todas as coisas. É esse a qual Paulo mesmo fala que nada, absolutamente nada pode nos separar desse amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada pode nos separar. E aí Deus nos coloca em uma igreja cheia de pessoas imperfeitas, mas que se renderam plenamente ao perfeito com uma missão. Uma missão: viver no mundo para anunciar essa história. Isso é render glória a Deus. Render no mundo não é render glória a Deus, não é uma canção, embora passe por canções. É nós entendermos plenamente essa história, entender essa história e saber que nós fomos inseridos nessa história por intermédio de Jesus Cristo, fomos colocados dentro da igreja para a manifestação dessa história, com essa missão. Eu saio desse lugar aqui para anunciar a verdadeira história em uma cultura cheia de ideologia que inventou um monte de história, para tirar da história verdadeira, para não nos fazer lembrar daquilo que verdadeiramente nós somos. Essa história, quando nós entendemos essa verdade, nós entendemos o que o próprio apóstolo Paulo fala na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 17: e quando fizerdes por palavras e por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele glórias ao Deus Pai. É isso que o próprio apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa na sua vida, fazei tudo para a glória de Deus. Essa história, essa vida, é viver essa verdade que nos coloca em um lugar, em uma expectativa de que essa história, ela sim chegou até mim, mas essa história ainda não acabou, porque aquele que preparou, escreveu essa história, ele entrou na história e deu a vida por nós, e aquele que deu a vida por nós, ele falou que um dia ele viria para restabelecer tudo perfeito, e nós vamos viver plenamente diante de Deus. Mas enquanto isso nós vivemos aqui, adorando a Ele na expectativa, com o coração clamando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós queremos ver o fim dessa história, estar plenamente com o Senhor. Para muitos a história acabou. Parece incrível que para muitos a história acabou no dia da conversão, mas a história não acabou. Há um final feliz dessa história, onde todas as lágrimas serão enxugadas, onde não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, onde tudo será perfeito, tudo será colocado em plena ordem, quando o Senhor vir buscar aqueles que entenderam essa história e viveram a partir dela. Eu entendi essa história, eu fui inserido nessa história por meio de Jesus, eu vivo para a glória dele agora, e a minha vida é para anunciar essa nova história e aguardar, porque ele vem me buscar e eu estarei plenamente com ele. A pergunta que nós temos que fazer: você crê nessa história? É essa história que norteia a sua vida, é essa história, a história da sua vida. Você quer viver para isso? Paulo acreditou nessa história, de uma forma tão grandiosa. O Ministério do Louvor pode ver, de uma forma tão grandiosa,
que ele fez, preste atenção nisso, o que talvez muitas pessoas estão fazendo com essa história, mas com o coração errado. Paulo acreditou tanto nessa história, que ele escreveu uma canção para essa história. Ele acreditou tanto, essa história impactou tanto a vida dele, que ele fez uma canção, mas não uma canção para ser cantada, entende, gente? Não uma canção para impactar, para ganhar likes, sabe, não foi uma canção para que haja um sucesso, mas que a todo tempo, uma canção para que ele a todo tempo possa lembrar dessa história, de que o autor e a única pessoa grande nessa história é o Senhor de todas as coisas. E Paulo, ele fez uma canção e um estilo de vida por conta dessa história. A canção, Romanos 11:33. Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem foi o conselheiro, quem compreende a mente do Senhor, e quem foi seu conselheiro, ou quem deu primeiro para ele, para que ele possa nos recompensar? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Muitas vezes nós cantamos essa canção, mas não temos a profundidade da riqueza, do significado disso. Quando eu estou cantando, eu estou declarando, eu saio dessa porta para viver uma vida que vai glorificar o Senhor, o autor da minha história, aquele que escreveu a história mais linda do mundo. Mas não pode ser apenas uma história de emoção, entende? Às vezes nós colocamos a canção como uma emoção, mas ela precisa tornar em nós uma verdade prática, para que ela nos conduza não a um sentimento, mas um estilo de vida, uma decisão racional. Eu não sei se você já reparou, logo em seguida, abre aqui para mim, Romanos 11:33, é o último texto de Romanos, de capítulo 11, mas ele começa no 12, você pode colocar para mim aqui, Romanos 12, ou vai dar trabalho? Romanos 12:1, Romanos 12:1, então ele escreve uma canção, e coloca uma verdade prática, para que ele possa ter o estilo de vida, e nos chama, não apenas uma canção, mas um estilo de vida. Portanto, por causa disso, tendo entendido toda essa história da nossa vida, tendo entendido isso, caros irmãos, eu rogo pela misericórdia de Deus, que você se apresente a você 100% como corpo vivo de sacrifício santo e agradável, para que você possa entender a vontade de Deus, porque isso é o lógico. Isso é o lógico. Se eu entendi essa história, é lógico que eu vou adorar a Deus. Como assim eu entendi essa história e não me rendo ao Senhor? É mentira, não é verdade. Então fala, é o seu culto racional, é a sua lógica, isso é a sua inteligência. Ei, você entendeu essa história? Você se apresenta, esse é o seu culto. Agora a sua vida é plenamente o sacrifício, para que essa história chegue na vida de outras pessoas, para que mais pessoas conheçam a história da vida e tenham a sua vida mudada por causa dessa história, a história de Jesus. Diante dessa história, gente, é ilógico alguém falar, eu entendi essa história, mas eu vou continuar vivendo para mim. Não tem lógica. É um absurdo nós imaginarmos, eu sou a igreja do Senhor, eu entreguei a minha vida para Cristo, eu me batizei, e não viver para a glória dele. É ilógico, não tem racionalidade, gente.
Por quê? Porque se essa história chegou no seu coração, agora eu vivo somente para a glória de Deus. As narrativas do mundo não mais me enganam, porque agora eu estou voltando para casa. Agora todas as coisas, o sentido de todas as coisas é o Senhor na minha vida. Agora eu virei as costas para todas essas conversas, narrativas, tudo aquilo que tem aparência de bonito, mas no fundo é só uma enganação. Agora eu entendo que o topo da montanha não é um lugar. O topo da montanha é ser encontrado pelo autor dessa história. E se você entregou sua vida para Cristo, não existe lugar mais alto. Você já está no topo. Se você já entregou a sua vida para Cristo, você já foi transformado. Então, nós não somos chamados. A vida não tem sentido se não for para a glória de Deus. Sabe, gente, eu estou terminando, eu quero concluir. Nós não precisamos, de verdade, com toda a sinceridade da palavra de Deus e daquilo que é, nós não precisamos mais de imaginar igrejas cheias, lotadas de pessoas falando glória a Deus. E eu não estou falando que há um problema nisso, gente. Mas o evangelho, a história não é essa. Não é sobre uma igreja cheia. Sabe, não é sobre uma igreja muito avivada e animada. Ah, uma igreja, nossa, que igreja animada, porque dá glória a Deus o tempo todo. Não é sobre isso, gente. É sobre pessoas que entenderam essa história e que vão viver, aonde quer que esteja, sendo a manifestação dessa história. Os médicos que serão formados da igreja do Senhor vão ser médicos para a glória de Deus. Os profissionais vão ser profissionais para a glória de Deus. Pessoas vão avançar na cultura para a glória de Deus. Os empresários vão ser ricos, milionários para a glória de Deus. Porque o sentido da vida é a glória de Deus. A mulher, ela vai ser uma mãe e vai ser satisfeita em ser mãe, porque isso é para a glória de Deus. Eu vou ter uma vida simples e humilde, mas a minha vida vai ser para a glória de Deus. Isso é uma vida para a glória de Deus, porque dele, por ele e para Ele são todas as coisas. Eu quero encerrar com essa canção. Você pode se colocar de pé? Pode se colocar de pé? Eu só queria lembrar, no próprio texto de Romanos 12:2, Paulo fala que essa verdade nos leva a um lugar, experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Está ali, ó. Para que experimentais, sabe, eu queria, sim, Deus coloca algo no meu coração da gente entender isso. Existem duas coisas: narrativas de uma cultura caída e a história da vida. A história da vida é essa história que, claro, eu contei muito rápido, ela é muito mais profunda, mas tem as narrativas culturais que nós vamos ter que deparar o tempo todo. Narrativa cultural. E as narrativas culturais nos afastam da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, é como, não é isso, gente, só o que veio na minha mente. Você vai num bom restaurante e o restaurante te apresenta não um prato de comida, mas uma experiência gastronômica. Sabe, aquelas comida diferente, mas muito diferente, mas você olha e fala, que delícia. Mas aí você está tão infectado com algumas coisas culturais, do tipo, cara, não vou experimentar não, porque isso vai me engordar, porque eu estou num regime cultural que já foi condicionado na minha vida, que eu não posso comer isso. E aí
o marido prova, ou a mulher prova, alguém prova, uau, que bom que eu provei esse lugar, que bom que eu provei, que bom que eu não estava preso a uma cultura, a uma coisa que me limita a experimentar a vontade de Deus. Muitas vezes, gente, a nossa história, a nossa jornada nos limita a provar aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos lançar fora tudo que nos limita, para que nós possamos experimentar. E talvez essa noite, nessa adoração, possa ser essa experiência, de experimentar qual seja de fato a boa, perfeita e agradável boa vontade do Senhor. Feche seus olhos por um instante, entendendo toda essa história, entendendo que você vive para a glória dele, e que adorá-lo é uma realidade que nos coloca nesse lugar, porque nós fomos criados para a glória de Deus.